Oi, gente, eu sou a Vivi Mascaro e eu tô aqui gravando mais um episódio do Vina Vivi pra vocês. E antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero agradecer ao meu patrocinador, a Sapori, essa empresa da área de alimentação, que faz um trabalho incrível com empresas, instituições de ensino e saúde e que me apoia desde o início do podcast. O meu entrevistado ajuda importantes famílias e empresas a tomar grandes decisões. É advogado especializado em negociação, aquisição, sucessão e mercado de capitais. Ele preside a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria. É um prazer receber o meu amigo Renato Oshman. Agora a gente quer conhecer um pouco mais da tua história, do seu trabalho, e a gente também quer algumas opiniões. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi tão criticado em razão da idade, 81 anos, que ele desistiu de outro mandato. Essa pressão ocorre no universo corporativo? Existe idade limite para ser um líder? Ótimo ponto. Um assunto do etarismo, né? Esse assunto do etarismo. Esse é um assunto recorrente em todos os setores. Eu acho que na área empresarial também. E a área empresarial ainda tem uma outra vertente, principalmente nas empresas familiares. Ah, é? Quando as pessoas mais velhas não querem sair da sua posição. Até porque construíram tudo isso, né? Mas o importante é a pessoa entender que tem uma hora que tem que sair da cena, ficar talvez até numa posição mais estratégica, que contribui muito, mas sair do dia a dia. Mas isso é uma realidade no mundo corporativo, sem dúvida nenhuma. Mas as empresas familiares, como você bem disse, assim, às vezes eles não querem sair porque de repente também não está bem estruturado. Não tem casos que as pessoas têm muita briga, um quer ficar, o outro que a gente viu agora, né? Um grande dono de banco, aí os irmãos brigando, acho que chegaram num acordo agora. Isso. Mas é difícil, né? Você ter uma… De repente é melhor não deixar pra família, ou não? O que você então, acha? é uma questão mais cultural, né? Vamos dizer, cultural. E aí isso é muito… Eu tenho uma opinião que a intuição é uma coisa muito importante no ser humano. Total. Tá? Então, dizem que tem gente que tem mais ou menos, eu não acredito, acho que todo mundo tem a mesma. As pessoas às vezes ficam constrangidas de usar a sua intuição, essa que é a verdade. É verdade. E para empresários que construíram o seu negócio, é muito difícil para eles entenderem quando é a hora de começar a sucessão. Se é com 40 anos, se é com 60 anos, e tudo tem que começar antes. Então, se ele começar a sua sucessão com 60, quando ele chegar aos 80, ele já sabe quem pode substituí-lo, coisa que é raro o fundador fazer isso, porque aos 60 ele se sente completamente novo e experiente. E o que acontece? Nesse período de 20 anos, muita coisa muda. E muitos herdeiros, eles não têm paciência de esperar até esse período, com toda razão. E muitas vezes o caminho para as empresas é ser vendida. Então, esse momento é um momento de muita reflexão e de muita conversa, coisa que não acontece muito. Porque o fato de você postergar uma decisão cria um estresse em qualquer setor. Claro, no casamento, no namoro, nos negócios. Se você posterga uma decisão, cria um estresse. E esse estresse cria desconfiança. E aí as famílias, obviamente, discutem, brigam e entram nessas disputas tão conhecidas sucessórias, né? E você chega a entrar nesse começo dessa… Você já teve caso de que você chegou a entrar no começo, com 60, vamos supor, com o cara com 60, que depois, sei lá, com 80 saiu, e você conseguiu fazer esse trabalho direito? Você toma conta desse tempo todo? A gente cuida desde o início, ou às vezes a gente entra quando… Já tá acabando. A fogueira tá alta, né? Então a gente tem que achar, entender, em ambos os casos a gente tem que conversar muito, principalmente com o fundador e principalmente com os sucessores. Né? Porque o fundador, ele sempre tem uma ideia de que ele sabe como vai ser essa sucessão, mas ele não sabe. Quem sabe é na cabeça de quem quer ou não ficar. Então tem muita sucessão que ela é programada para uma determinada pessoa, para um determinado filho ou uma filha, mas a pessoa não quer. Ele não quer aquilo. Então essa se torna a discussão, ou você deixa para um ou dois e esses dois não têm um bom relacionamento com os demais. Então uma decisão importante é sentir na sucessão quem tem liderança, que às vezes a liderança é mais importante nesse momento do que conhecimento. E de que forma você lida com essas questões, essas brigas emocionais, né? As questões emocionais e as brigas entre os parentes? Acontece em todas as famílias. Né? Quando tem dinheiro, né? Que relação… Apesar de que não, quando não tem também. A relação, uma é mais interessante, outra é menos interessante. Total, a briga, né? Mas são duas relações muito difíceis, que é a relação familiar e a relação financeira.
São duas coisas que se unem, né? Então, nesse momento, você tem que conversar com cada um, tentar entender, né, como é que funciona a cabeça dessa pessoa, principalmente qual é o objetivo dessa pessoa. O mais difícil é que muitos não têm objetivo. Então, você tem que encontrar um objetivo para essa pessoa. Quer dizer, você tem que achar uma forma de convencer e encontrar o caminho para essa pessoa tomar esse caminho e para resolver a coisa, né? Porque em empresa é muito importante a família estar unida, mas não reunida. Reunida, entendi. Então, você põe a família de uma certa forma forte, a empresa vai ser forte. Mas não precisa reunir todo mundo, né? Você põe profissionais, você põe conselheiros, isso. Na premiada série Succession, que eu amo, né? O patriarca estimula uma guerra de poder entre os filhos. Aquilo é surreal, né? Que destrói o amor familiar. Você acha que isso acontece na vida real? 100%. 100%. Nos casos que tem disputa, a maior parte desses casos vem disso. Por quê? Porque a decisão que tem que ser tomada, muitas vezes, o fundador não quer tomar aquela decisão. Até para que, enquanto ele está vivo, ele não seja aquela pessoa que propiciou a briga. Ah, entendi. Para não ficar com o sentimento de culpa, a consciência pesada, aquela coisa toda. Então ele vai adiando aquela decisão. E enquanto ele está adiando a decisão, ele vai estar fervendo o caldeirão ali. Está todo mundo fervendo o caldeirão. Ele não está enfrentando a situação e esse adiamento vai criando entre os sucessores uma guerra sem fim. O bilionário francês Bernard Arnault, dono do grupo LVMH, promove almoços mensais para avaliar a produtividade de cada filho. A pontuação vai determinar o posto de cada um na sucessão. O que você acha desse método? Então, eu tive estudando esse caso. Você teve? Ai, eu tive, assim, obviamente por revistas, jornais, edições, né, que saíram. E uma das coisas que me chamou a atenção na sucessão dele, que é público, é que ele deixou todo o patrimônio vinculado. Todos os filhos têm que ficar unidos. Cada filho tem uma gestão de um ativo, né, de uma operação, mas todos estão vinculados ao mesmo ativo. Então, todos serão sócios por 30 anos, me parece que são 30 anos que ele estipulou. Eu tenho as minhas dúvidas, quer dizer, eu tenho a minha, vamos dizer, meu concern, a minha ressalva disso, porque eu acho que você unir pessoas, né, e manter por 30 anos, elas não querem estar juntos em razão de manter um patrimônio, é pesado para as pessoas que recebem isso, né? Mas eu acho que mas você não acha que pensando no business eles não vão brigar? Porque vão ter que vai ter que ser tomado decisões. Entendi. Essas decisões possivelmente não venham a ser tomadas na falta do Arnault, não venham a ser tomadas por esses que estão recebendo agora. Pode ser que sejam os filhos deles, os netos, os bisnetos, porque é muito longa essa trava que ele colocou. Então, pode ser que eles não tenham mais química entre eles. Total. Então, isso vai ter que ter um grande trabalho de governança, de ter profissionais que consigam conduzir de uma forma muito boa, não só no business, mas na relação pessoal da família. Eu acho uma dificuldade você manter por muito tempo. Um outro exemplo que eu queria, aproveitando somente dar, vamos ver aqui, nós estamos aqui no estúdio que é próximo da Paulista, onde a gente tem prédios que foram construídos por famílias de 3, 4 gerações, atrás, enormes, bancos, né? E que acontece? Hoje esses prédios ficaram com cláusulas que não poderiam ser vendidos. Ah, jura? E que as pessoas recebam essa renda pelo resto da vida. Hoje esses prédios não valem mais nada, porque o mundo corporativo ele muda muito. Então, por exemplo, tudo para Faria Lima. Mudar para Faria Lima. Se pudesse há 20 anos atrás ter vendido esse imóvel e comprado em outro lugar, seria uma grande saída para a família toda. Hoje todos brigam para não pagar o IPTU, né? E não tem nem o que dividir. E não tem um imóvel que hoje pode ter um monte de dívida, né, passivos. Então, isso é uma questão que tem que analisar família por família, ativo por ativo, porque não existe uma regra igual para todo mundo. Não existe mesmo. Alguns super ricos, como Bill Gates e o Warren Buffett, decidiram doar à filantropia a maior parte da fortuna e não deixando para os filhos, a parte pequena para os filhos. Você acha justo? Os herdeiros podem contestar isso na justiça? Não, aí vai depender, né? Primeiro que é uma questão conceitual, né? Eu acho que eu conheço amigos que estão fazendo isso também. Tem, aqui no Brasil também tem gente fazendo. Agora, primeiro que o bem
é daquele que está vivo, né? Então o herdeiro não opina nada, né? Mas é uma sacanagem. Você pensa é uma regra que diz que ia ficar mal. Não, ok, mas o que acontece? Isso vai depender também da regra e a lei de cada país. Nos Estados Unidos é permitido isso. Ah, é permitido? No Brasil, 50% do patrimônio obrigatoriamente é deixado aos herdeiros. Entendi. Está no Código Civil. 50% pode deixar para quem quiser. Então, existe uma restrição maior no Brasil, mas pode também deixar 50% para quem quiser. Dependendo do patrimônio, é uma fortuna. Uma fortuna. Sem dúvida. O apresentador empresário Silvio Santos se antecipou ao testamento e já fez uma divisão de bens entre as filhas. Você considera isso uma decisão acertada? Eu acho que num momento da vida, eu acho interessante. Tá? Porque hoje a gente tem mecanismos de proteção desse patrimônio em que você pode não permitir, por exemplo, a venda desse patrimônio enquanto ele estiver vivo. Ele pode ter o usufruto, né? Ele pode ter o rendimento desse patrimônio, pode ter a gestão, né? Entendi. E ao mesmo tempo você já ganha um espaço para não ter uma discussão futura, todo mundo já sabe a regra. Né? Porque todo mundo é mulher ali, né? Casa, tem marido aqui, marido ali, deve ser uma... eu acho que risco tem para os dois lados. Os dois lados, Os dois lados, mas se você puder antecipar isso, eu acho bem interessante. Agora, tudo num determinado momento. E deixar muito claro que isso dá muita discussão, né? Saber que essa doação é simplesmente uma formalidade, mas não é uma aquisição daquela propriedade. Então, é uma conversa muito boa, porque quando você doa para alguém e não deixa a pessoa usar, né? Dar um carro e deixar ele na garagem, não pode usar. Então, a pessoa fica frustrada. E isso cria problemas. A esposa ou o marido diz: puxa, você ganhou, mas você não faz nada com aquilo. Sempre tem um terceiro. Então sempre tem um terceiro que tem uma certa ascendência, tem uma ascendência na decisão. Total, hoje em dia. Então, essa questão de doar eu acho interessante, mas desde que seja muito clara, dizendo isso aqui é apenas uma formalidade de adiantamento, que chama até e você não deixa, de repente, até os filhos venderem também, né? Antes da hora e tal. Quando você deixa usufruto, você faleceu. Você deixa usufruto para o seu filho, seus 2, 3 filhos. A pessoa não pode vender o apartamento ou a casa? Pode. Não, a pessoa falecendo se extingue automaticamente o usufruto. Se extingue. O que existe são outras regras, chama inalienabilidade, que é não poder vender o bem ou por 5 anos. Que são esses prédios da Paulista. Exatamente. Porque alguns prédios vieram carregados com isso, né? Nossa, tem várias famílias que eu conheço que têm prédios ali. Quais os principais motivos que geram rompimento entre sócios de grandes negócios? Você precisa ser um pouco psicológico para conseguir uma solução sobre isso, não? Eu acho que assim, tem 2 fatores que pesam muito, tá? Que quando em qualquer negociação a gente fala, assim como deixar o celular fora da sala, você tem que deixar a vaidade e a arrogância fora da sala. Todo negócio que você carrega com arrogância e vaidade é o pior caminho que tem. E eu vejo, por exemplo, nessas sociedades que a gente entra, essas discussões, essas brigas societárias, elas vêm muito com isso. Por causa de uma arrogância, ou uma palavra mal falada num determinado momento, ou uma competição patrimonial e social entre os sócios, que é muito comum, né? Um destaca mais socialmente, o outro menos. Então o outro não tem como conquistar aquela posição. Isso tudo vem da questão da vaidade, da arrogância. Então, a vaidade e a arrogância são 2 fatores que propiciam muita discussão. Entendi. E você, nesse meio termo, como você faz? Você já teve casos de sócios? Só tenho, assim. Não, mas que você ficou assim no meio desse fogo cruzado? Você teve que escolher um lado? Você não tem como escolher um lado. Não, aí é uma questão profissional. Aí você é contratado para ser a pessoa… De um lado só? De um lado só, ou você vai tentar fazer uma mediação. Entendi, como se fosse uma separação de um casamento. Não existe, advogado de 2 partes não existe. Não existe? Eu não me sinto confortável. Eu acho que quando você vai para resolver um assunto de alguém, esse alguém você vestiu a camiseta e tem que, enfim. Então você não vai conseguir atender os anseios do outro lado. Então eu acho que é importante… Tem que ter um outro advogado do outro lado. Tem um outro advogado. E até é construtivo. Para você também saber a língua que você fala direito. É diferente você falar com um advogado ou com um dos sócios. Também, que é muito comum. Quando você vai ser advogado de 2, um deles vai sair mais fragilizado de uma negociação, ou ele acorda no dia seguinte, você não devia ter feito, e ele vai dizer: olha, eu fui prejudicado. Né? Então, acho que para quem quer conservar o nome profissional,
tem muitas oportunidades para você ter outros casos. Então, eu acho que ou você entra com uma mediação escolhido por ambas as partes, ou você defende só um lado. Em um de seus livros, você diz que uma pessoa numa negociação vive todos os sentimentos mostrados no filme Divertidamente. Explica pra gente melhor. Esse filme é o máximo, né? O que acontece, né? Na negociação, você entra de uma forma, conhece as pessoas, mas você sai completamente diferente, né? Com a tua interpretação daquela pessoa. Na maior parte dos casos. Raras vezes a pessoa tem um comportamento linear, né? Ele sobe, desce, ele se mostra algumas situações que você nunca imaginou, né? E é importante nos primeiros passos você pelo menos tentar entender um pouco como é que funciona o raciocínio dessa pessoa. Então é muito interessante, porque se você conseguir ser isento nessa análise, na tua condução da negociação, que é muito importante, você não comprar o amor pelo negócio, ou por um deles, você consegue identificar muito bem isso, né? Então você passa por vários momentos. Você já teve alguém que você já brigou, assim, que era teu cliente, que você nunca mais falou? Olha, eu acho que isso aí, como já me aconteceu, obviamente, assim, eu acho que raiva não dá para ter, né? Porque eu aprendi com um empresário, cliente meu, ele falava o seguinte: homem de negócio não pode ficar bravo. Não pode ficar, Quem fica bravo é namorado, entendeu? Então, a gente não pode. Mas o que acontece? Às vezes o cliente falha com você. Por exemplo, você vai fazer uma reunião, como já me aconteceu, você vai lá, ele não falou a verdade para você. Então cai a tua posição, você fica numa situação muito delicada perante o teu colega de profissão. Então isso é uma coisa que eu não aceito, isso não dá para ser. E outras vezes o cliente tinha uma expectativa que era algo que era impossível de se conquistar, ou não é, pela lei não é aceitável, ou alguma coisa nesse sentido, ele fica frustrado com você. Isso acontece, né? Quando você vai, qualquer profissional que você contrata, pode acontecer isso. Graças a Deus e com a trajetória, eu nunca tive assim tanto problema. Claro que já tivemos uma ou outra intriga com o cliente, uma situação que é comum, né? Mas felizmente a maioria foram sempre boas. Sempre boas, graças a Deus. Ainda bem. Existem mais de 300 empresas de Israel no Brasil, né? Ao assumir a Câmara do Comércio, você descentralizou a atuação da entidade. Por quê? Bom, eu acho que quando eu assumi isso uns 4, 5 anos atrás, os negócios entre Brasil e Israel já tinham em São Paulo. E precisava, as tecnologias de Israel são maravilhosas. Elas eram mais atingidas. Vamos dizer, o Brasil podia se aproveitar disso em lugares que não eram São Paulo, que era, por exemplo, a parte do agro, a questão ambiental, questão de medicina. Então, o que eu sugeri? Abrir uma filial em cada unidade importante, vamos dizer, dos negócios, da tecnologia que Israel desenvolvia. Então, abrir uma Amazonas, abrir um Recife, para a questão de infraestrutura e a parte de dessalinização, que é transformar água salgada em doce. Tem no Mato Grosso, que é agro, tem Paraná também, que é agro, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. Então, isso foi uma ideia e uma diretoria muito dedicada, muito competente, que eu agradeço muito a dedicação deles, né? Eles é que fizeram tudo isso. Eu só usei uma liderança, assim, um carisma para conseguir coordenar tudo isso, mas eles têm o mérito todo, então foi muito interessante e está indo super bem, apesar de todos esses últimos problemas. Mas tá indo bem. Agora eu quero saber um pouco da sua vida pessoal. Seu pai vamos falar de família. Seu pai veio da Polônia, sua mãe descende de alemães e russos. Qual foi a influência deles e do judaísmo na sua formação e nas suas escolhas? Olha, talvez a influência deles tenha sido 101%. Você acha que você vai conseguir fazer isso com seus filhos? Eu tento. Tenta, né? É difícil, né? Eu acho que meu pai veio da Polônia, veio família, felizmente escaparam de um momento sensível do Holocausto. Então, assim, fui muito tocado por tudo isso, fui criado ouvindo essas histórias, e obviamente a gente fica muito sensível a essas situações, mas eu acho que tem assim algumas coisas que pelo menos que eles me ensinaram e que eu transmito para meus filhos, né? Por exemplo, tem alguns conceitos básicos na vida. Hoje em dia a gente recebe regra para tudo, né? Para ter o filho perfeito, então tem 10 graus para ter o casamento perfeito, para você ter um negócio perfeito.
E esse é o grande Como problema. se fosse fácil, né? Como se fosse fácil. Eu acho que esse hoje é o grande problema. Você tem um excesso de informações e pouco tempo para ler. Qual é a consequência disso? Você tem um conhecimento raso de tudo. Uhum. E esse é um grande problema. E as pessoas opinam sobre tudo sem saber nada sobre o que estão falando. Essa que é a verdade. Então, o que eu tento ver? Eu acho que a gente tem que pegar alguns princípios, né? Então, quer dizer, para você formar um filho, pelo menos na minha concepção, não é que você dá a melhor escola, ou melhor carro, ou melhor... A gente tem que Dá amor primeiro, né? Precisa dar amor, tem que dar, obviamente, carinho, Atenção. mas a gente tem 3 coisas, né? Você tem que ter bons amigos. Total. Você tem que ensinar a trabalhar. E você tem Isso que é ter... exemplo um pouco também, você não acha? Tem que... O Você exemplo ensina, tem que mas ser se você prático, não dá não o adianta exemplo, falar. É. E a terceira coisa que eu aprendi, tem que ter fé. A fé total. Então, acho que assim, são princípios básicos. Não adianta dizer, olha, você tem que estudar inglês a partir de tantas idades, tem que fazer esporte. Isso é uma consequência, né? Agora, essas 3 coisas, saber ter amigos, trabalhar, que é importante, para homem, mulher, para quem for, tem que trabalhar, mesmo podendo, tem condições, e ter fé, né? E o ano passado a gente esteve junto em Jerusalém. Ai, gente, como eu amo aquele lugar. Renato, quero ir com vocês agora. Vamos, sim, com o maior prazer. E você fica bastante lá? Eu já fui muitas vezes para lá, principalmente agora com a Câmara. No último ano, acho que eu fui 4 vezes para lá. Ai, eu adoro aquele lugar, gente. Rapidamente, para seminário, para essas reuniões mais de negócios. E você viu que é importante a fé, né? Num lugar desse tamanho, onde você tem todas as religiões possíveis, imagináveis, e todo mundo vive bem. E aquele muro, uma loucura, porque você encontra todo mundo ali o dia inteiro rezando. O dia inteiro, e de várias religiões, e ninguém briga. Vive numa forma pacífica. Exato. E que ninguém tem esse conhecimento. Então eu acho que, voltando, eu acho que se a gente consegue transmitir para os filhos... Mas isso é fé, realmente. É fé. E então você tem que acreditar, né? Você acredita, por exemplo, você escolhe a tua profissão, não adianta você estudar. Se vê, esses 3 princípios, eles são utilizados também na profissão, né? Por exemplo, você tem que... o que é hoje importante na profissão, né? Trabalhar, ser curioso, se dedicar, ter resiliência, né? Fazer um bom curso. A outra coisa é você ter os amigos. O que é hoje no negócio? É o networking. Total. É oportunidade. Hoje 50%, ninguém me convence diferente. Não. 50% pelo menos da sua profissão, do sucesso da sua profissão, é o networking. A minha vida inteira foi baseada em networking. Relacionamento, é conhecimento. Então isso é o amigo, né? E a outra que é a fé universal. Em qualquer coisa que você... Se você não acreditar, não vai rolar, você não vai ter o sucesso que você pretende. Então acho que tem premissas básicas, né? Acho que isso é muito importante na vida. E a gente tenta transmitir para os filhos. Não é fácil. Nossa Senhora, bom, eu ainda tá novinho. Desde o início da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, cresce o antissemitismo do planeta. Você também sente isso no Brasil? Você já teve algum caso perto de você? Olha, eu vou falar agora como Renato e não como presidente da Câmara, que aqui eu não estou autorizado a falar pela Câmara, né? Mas hoje é uma situação que Israel enfrenta, os judeus inteiros no mundo enfrentam, né? Por questões inusitadas, né? Vamos dizer. Sob o aspecto externo, então a gente está vendo movimentos no mundo inteiro de pessoas que apoiam esses grupos terroristas, né? E, vamos dizer, o eixo do mal. E por incrível que pareça, essas pessoas que apoiam hoje são as pessoas que defendem o casamento do mesmo sexo, igualdade da mulher, a igualdade entre as minorias, coisas que estão 100% correto. A sociedade tem que se adaptar a isso. É irreversível isso. Mas o Hamas é completamente contra. Mas ele é completamente contra. E essas pessoas apoiam isso. Então isso é uma coisa que não faz o mínimo sentido, justamente pelo excesso de informação e o conhecimento raso das pessoas. Isso é um problema no mundo hoje. Por outro lado, e aí fortalece, né, o mal. E aí tem sempre uma regra dizendo que o bem vai superar o mal, né? Total. Mas eu acho que o bem precisa se sofisticar um pouco mais, né? Poxa, gente, cadê toda essa classe que joga, né, essas crenças e tudo mais? A gente está vivendo hoje Então, hoje com a questão da tecnologia, inteligência artificial, o acesso à mídia, o bem tem que se aprimorar um pouco mais, né? E Israel, obviamente, só hoje está
num período que ela está em transformação também. Também. Existem questões políticas, que é normal, é uma democracia, né? E disse um estudo que todo país que chega na 4ª geração, ele passa por uma mudança radical, principalmente constitucional. E essas pessoas que estão no poder, por incrível que pareçam, têm uma tendência de voltar lá para sua origem. Tá? Isso aconteceu nos Estados Unidos, com a questão da liberdade, isso aconteceu na França, aconteceu também. Então, Israel está exatamente nesse momento, que é um momento muito sensível, né? Então, existe uma discussão muito grande, né? Mas uma coisa importante, né? Os judeus são sempre unidos. Muito isso é uma coisa importante. Muito unidos, e com muita fé. Muita fé, e tem que ser, né? Porque não tem outra alternativa. Essa que é a realidade. E aí você pergunta se tem antissemitismo. A gente sente, obviamente, não podemos fechar os olhos para isso, né? Felizmente tem muita gente lúcida, gente que entende profundamente essa situação, né? Sabe que a religião ela vem de uma tradição, né? Cada um com as suas idiosincrasias, suas decisões, os seus conceitos, né? E a gente tem que aceitar tudo, assim como qualquer um tem que aceitar de qualquer forma, igualdade entre homem e mulher, as minorias, cor, sexo. Isso é uma coisa natural hoje na sociedade, é irreversível. É irreversível, assim, não dá para ter nenhum tipo de racismo nos dias de hoje, perto do que a gente vive, né? Não, e a religião também não pode ser diferente. Claro que né? não, é racismo também, né? Então, é uma coisa ruim, né? Ruim, você não sabe como vai ser o dia seguinte, como vai ser os teus filhos. Agora todo mundo mandando os filhos estudar fora, eu fico vendo vários amigos meus, aí eu vejo essas brigas nas faculdades. É um horror, quer dizer, você paga uma fortuna para mandar seu filho estudar fora e não tem segurança nenhuma. Isso é um problema. E faculdades gerado, boas, né? Faculdades que são as primeira todas. Linha. Que loucura isso. Agora você acha que já resolveu um pouco também, né? Tá sendo resolvido. Eu acho que a gente tem um período que agora é de férias, né? Eu acho que, claro que muita faculdade já se preparou para isso. E a gente está Os líderes das faculdades são contra também, né? Esse é o problema. Eu faço parte do board da NYU, da New York University, e eu tenho acompanhado tudo isso, né? Eu acho que depende muito de universidade para universidade, né? Claro. Também não estou autorizado a falar em nome da universidade, mas assim, falando do Renato, eu acho que tudo depende um pouco da iniciativa que a faculdade teve em relação a isso. Né? Algumas foram mais proativas, outras menos, né? E por incrível que pareça, algumas de primeira linha, né? elas optaram, né, em não fazer nada. Optaram pela omissão, né? O que é a pior coisa que tem. Claro, se omitir, né? Foi o que aconteceu na Segunda Guerra, né? Quer dizer, a omissão trouxe alguma consequência irreparável. Né? Você disse que a negociação mais difícil é da pessoa com ela mesma. Nossa. Como tem sido esse processo de autoconhecimento e conciliação na sua vida? Eu acho que eu me convenço disso. Eu acho que a negociação com você mesmo é muito difícil. Nossa, né? Porque você tem insegurança, depois você passa a ter uma certa segurança em algumas coisas, mas continua inseguro em outras. Você fisicamente você tem que ter segurança, economicamente, então tudo isso faz com que você tenha uma negociação interna, né? E eu acho que a maturidade é uma coisa que ajuda muito. Ajuda demais. Tá? Mas a gente também tem que ter uma forma de destampar essa maturidade, né? Amolecer um pouco o teu cérebro, né? E eu acho que a terapia é uma coisa que te ajuda muito. Para mim, pelo menos, é uma coisa fundamental. Acho que não existe não fazer terapia hoje, eu acho. Por exemplo, quando eu era jovem, né? Isso aqui era uma coisa para louco. Tu não se falar, né? Esse cara faz terapia, era uma pessoa out, né? Tinha um problema. Hoje em dia, se você não faz, você nem começa a se relacionar com a pessoa. Você vai ao dentista, você vai ao médico, você vai, sei lá, qualquer outro terapeuta fazer. Você tem um problema no joelho, você vai, né? Poxa, não tem coisa melhor do que o teu cérebro. Não. É a parte mais importante. Então, isso dá um apoio muito grande, isso ajuda você a negociar. Porque assim como a gente analisa o outro, como é que você vai negociar com ele antes de entrar na sala, né? Na negociação, você já filtrou aquela pessoa. Quando você tem uma questão para resolver, você já está filtrado você mesmo, né? Então, se você tem uma preocupação de entrar num avião, por exemplo, né? É uma negociação com você. Claro, para mim total. Você diz, puxa, entrar numa negociação. Mas se você já passou por aquilo e tem
o teu autoconvencimento de que não vai acontecer nada, você diz, poxa, eu já viajei a vida inteira, hoje estão super adaptados, tecnologia, então você senta naquele avião e dorme bem, né? Assim como você vai ter que... Dá uma induzida aí, Mas porque medo é medo, né? Medo é medo, né? E o medo Mas tem essas terapias que, obviamente, até para isso elas estão funcionando. elas ajudam, né? Então tem inúmeras outras, né? Por exemplo, até de você se relacionar, você conversar, você entrar numa festa, né? Exato. Você não sabe, né? Quantas Eu vezes... já não tenho esse problema, porque eu vou me relacionar. Eu sou mais fácil, não tenho tanto medo. Quantas vezes você já não brigou no espelho Total. antes de ir pra festa? Troca de roupa. Porque eu vou encontrar outro, eu vou me preparar, Às vezes a pessoa nem estava lá. Nem estava lá. Nem Nossa, tava lá. Que loucura. A gente sofre antes da A gente coisa sofre acontecer. antes, entendeu? Então isso é maturidade, isso é a tua negociação. Por isso que eu coloco, a mais difícil, por exemplo, você entra numa negociação que é profissional, não tem nada pessoal, né? Não carrega. Negocia com você antes e diz, você já entrou em mais de 100 igual a essa. Vai lá, você vai fazer mais uma, né? Nossa, Então senta lá, vai, toma coragem, e é mais uma que você vai vencer. Você já analisou a pessoa, não é que você vai entrar de peito aberto, você já passou um Google na pessoa, você já sabe até a cor do cabelo da pessoa, o que ele gosta, que é uma coisa importante quando a gente vai fazer negociação, analisar tudo, qual é o hobby, né, da pessoa, qual é o curso que ele fez. Tudo, né? Eu gosto de fazer isso. Né? Então, quando você chega lá, você diz, eu já sei metade disso, né? A outra metade depende de mim, vamos lá. Então, essa negociação você acorda de manhã, você já está negociando com você. Total. Será que eu faço a ginástica antes? Eu vou treinar antes? Procrastina, né? Vai, não vai. E você vai, é uma luta volta diária e tal, com a gente mesmo, realmente. A gente luta para se atrasar nas decisões, essa que é a verdade, né? Sim, exatamente, porque a gente já sabe tudo que vai acontecer. Então a negociação interna, ela é complexa, mas ela existe, a gente tem que ultrapassar. Agora fala um pouco da sua dedicação à formação de alunos no Brasil e no exterior. Por que você começou com esse trabalho? Tá bom. Eu acho que a educação é uma coisa que até se perguntou dos meus pais, é fundamental. Eles me deram isso como número 1 na vida. É o grande problema que a gente tem, né? Então, tudo começa... Tudo era educação na minha casa, estudar, fazer lição de casa, essa coisa toda, né? E eu nunca fui um bom aluno também, né? Então, nossa, lição de casa. Era uma loucura. Então, mas isso ficou. E quando a gente, sei lá, consegue conquistar algumas coisas que se objetivava e tal, eu acho que a gente tem que entregar um pouquinho. E eu achei que o que eu tinha aptidão para poder entregar, propiciar alguma coisa, era uma parte do estudo, né? Então, não que eu faça muita coisa, mas eu acho que se a gente puder ver o que, por exemplo, que acontece em algum lugar, ou aqui hoje no Brasil a gente tem faculdades excelentes, né? Tem cursos excelentes, e poder propiciar para alguns grupos que não têm acesso, eu acho interessante. Assim como eu sou uma pessoa curiosa, eu acho que, por exemplo, o que eu aprendo lá no board da NYU é uma coisa fantástica do quais são as novas metodologias, como é que a faculdade consegue se manter, como é que ela atrai alunos, o que é novo em tudo isso. É uma coisa que eu acho que é fundamental. Então, por exemplo, método escolar, que eu acho que é uma coisa que me fascina muito. Nossa, eu vou te falar, é muito difícil, porque esse negócio de método que você tocou nesse assunto, você vai estudar com um filho hoje em dia, é um método completamente diferente do que vocês estudam. Eu não consigo ajudar meu filho. Impossível. A fazer nada. Impossível. Você vai se Nenhuma estressar lição de casa, exatamente. Você vai se estressar, vai se achar incompetente, porque você não tem que se meter mesmo nisso, né? Não tem. Acho que tem gente especializada para fazer isso. Então, uma coisa que sempre me despertou curiosidade é como é que a pessoa vai escolher a sua profissão. Isso era uma coisa que me fascinava, né? Porque eu tive dúvidas nisso, como todo mundo, né? Então, por exemplo, tem regras, né, que você vê em qualquer... você escolhe assim pela coisa que você gosta, depois... Se fosse por gostar, hoje eu queria ser como eu sempre quis, ser um tenista profissional. Eu não conseguia, não tinha aptidão para isso. Não tinha aptidão. Eu também queria que meu fosse o então, Federer. Gostar é uma coisa que o que a gente tem que ter é saber a intuição, né? Então, se tivesse, por exemplo, na escola, uma disciplina que pudesse expandir mais esse lado psicológico da intuição,
seria fantástico, porque quando você, por exemplo, eu quero fazer medicina, por exemplo, né? No Brasil, a medicina entra com 17, 18 anos. O que uma pessoa de 17, 18 anos não sabe ainda o que quer? Não, A gente não com essa sabe. idade Nossa, não é sabe difícil. Eu também não- todas as é. coisas. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, o método é muito bom. Por quê? Porque você passa por 4 anos, tá? Estudando Fazendo geralzão. geral, que é o undergraduate, Uhum. e depois, se você quiser fazer determinadas profissões, como direito, a medicina, a arquitetura, você tem mais 2 ou 3 anos pela frente para você fazer essa especialização. Entendi. Nesses 4 anos, aí sim, você está mais maduro, você já sabe mais ou menos o que você quer, Uhum. né? Já sabe o que é mais importante, o que você não quer. Uhum. Né? Então, por exemplo, você tem 2 flancos, um é a parte de exatas e o outro é humanas, né? A pessoa descobre isso jogando, Jogando, exato. né? Jogando. Você diz, eu quero fazer business. De repente, quantas pessoas largam a faculdade e os pais ficam frustrados? Os pais não têm que opinar nada sobre isso. Nada, na minha opinião. O sonho do pai ou da mãe não pode ser o sonho do filho. Não. Né? Então, por isso que a gente tem que dar aqueles 3 princípios fundundamentais que meus pais me deram, eu agradeço, e eu transito para meus filhos. O resto eles têm que fazer sozinhos. Sozinhos. Então, então, por isso que nessa parte da educação, eu gosto muito de aprender esse método e tentar trazer de alguma forma para o Brasil. Você já tentar conseguiu pra algumas colocar escolas. aqui em algumas escolas? Ou... Então, a gente vem trabalhando nisso, né? Como Conversando. faz? Aí você fala com quem aqui? Não, aí a gente pode levar para uma faculdade, ou para alguma escola, ou para um grupo que a gente trabalha junto para levar para alguma entidade ou para o governo. Vocês têm um grupo, né, de educação ali? Tem, governo, então você leva. E então isso, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu gostaria muito que meu filho já fizesse, né? Então, eu acho que, por exemplo, um acompanhamento para a pessoa ter confiança, né? Por exemplo, o método que chama método Montessori, que é o método americano, né? Meus filhos estudaram aqui na escola americana. É muito interessante porque ela faz um mix numa mesma sala de alunos de idades diferentes. Isso é bárbaro, né? Nos primeiros anos. Então, isso dá uma certa confiança. Primeiro, uma responsabilidade para o mais velho, né? Não é um bullying no menor, pelo contrário, não é um bullying. Você não vai ter mais bullying. E você cria uma responsabilidade no mais velho. E o mais novo, ele se espelha no mais velho. E ele se torna uma pessoa confiante. Isso eu acho uma coisa fantástica. Então, essas pequenas coisas, e é bem na formação do aluno, porque depois mais velho isso não vai adiantar nada. Não. Né? A gente vai carregar todos os traumas que a gente carrega. Vão piorar, né? Então, essa questão da educação me provoca bastante, eu gosto. E eu acho que depois que a gente ficar velho, a gente tem que se dedicar a alguma coisa, né? Isso é uma coisa que eu quero me dedicar. Sem dúvida. Qual que é a sua rotina hoje? Olha, minha rotina é longa, porque eu durmo pouco. Você dorme pouco? Eu tenho pavor de dormir pouco, eu também durmo. Eu durmo muito pouco, eu durmo 4, 5 horas por noite, no máximo. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Tem dificuldade, você não toma remédio nenhum? Não tomo nada, eu sou natureba. O Renato é super natureba e dá super esportista, né? Aí eu acordo cedo, uns 6 horas, eu vou treino umas 2 horas. Você treina umas 2 horas? 7 dias por semana. Assim. 7 dias por semana. Aí eu vou depois comer e tal, faço minha meditação. Você faz a meditação? 15 minutos todo dia. Como antes você de entrar. Você fez algum curso? Não, acho que a gente tem que se forçar a determinadas coisas. Eu tô tentando a meditação faz anos, não tô mas força que vai. Deixa o celular longe, né? Mas você não coloca aqueles aplicativos de celular, não? Não, fico assim, sofrendo. Você pode sofrendo, mas você não pode meditar às vezes de olho aberto, vendo alguma coisa bonita? Pode, não? Não, acho que você tem que encontrar o teu método. Entendeu? O método de terceiro... Pra mim não funciona. Né? Tem que ser o seu. Aí você medita, depois eu começo a trabalhar, faço um call com Zoom, essas coisas todas. E agora você, como viaja muito, você trabalha mais remoto, né? Trabalho bastante remoto. Apesar de você ter um escritório aqui. Hoje remoto muito. E aí minha vida hoje é reunião, né? Tem algumas palestras. E cliente 100%, né? Que eu gosto de trabalhar, eu gosto de meter a mão na massa, eu tenho prazer em trabalhar, tenho paixão em trabalhar. Você pode contar o caso que você mais gostou de fazer? Não sei se você pode, se não quiser dar nome, mas diz assim. Olha, não sei, eu acho que todo caso difícil, né? É um caso interessante. Então você gosta da dificuldade. Eu gosto da dificuldade. E eu acho que todo caso que se você resolve pensando fora da caixa, sabe?
ele cria uma confiança tão grande em você e assim, ele dá uma luz na tua cabeça. Tem muita coisa que você resolve de modo simples até uma coisa complexa, que ninguém viu. Entendi. Mas muitas coisas você resolve com uma saída inusitada, né? E uma das coisas que mais me fascina é quando eu consigo dar liberdade para alguém. Liberdade, por exemplo, o criminalista dá uma liberdade, e a gente dá uma liberdade pessoal e financeira, que é a minha área. Uhum. Então, quando eu tenho, por exemplo, alguém que está travado numa sociedade, familiar ou não familiar, quer sair ou não, e a gente consegue encontrar uma forma de sair, você não sabe a felicidade que a gente dá para essa pessoa. Tem pessoas vinculadas há anos, 30 anos em relações, às vezes não é pior que um casamento, né? E não consegue, casamento falido, e não consegue sair. E quando a gente consegue isso através de uma negociação ou alguma coisa, é muito uma estrutura que você cria, eu gosto muito disso. Isso me faz bem, e eu vejo a felicidade da pessoa de tocar a vida. Às vezes você consegue cedo, às vezes você consegue porque a pessoa chegou já tarde para você, mas você consegue. Eu gosto de assim, alguma coisa assim que seja fora da caixa. Fora da caixa. O que o Renato de hoje diria para aquele jovem Renato que trocou Porto Alegre, você nem tem sotaque, por São Paulo em busca da realização de sonhos? Eu diria a mesma coisa que meus pais me disseram. Amigos, fé e trabalho. Tá vendo? Amigos, fé e trabalho. É o único jeito de você conquistar o que você quer. Então vamos pro nosso ping-pong. O que é pior numa negociação? Pressa ou arrogância? Sempre arrogância. Arrogância é um problema, né? Negociar com uma mulher de poder é mais fácil, difícil ou não faz diferença? Depende da mulher. Com a sua. Puxa, essa é poderosa. Essa é poderosa e sabe negociar. Um beijo, graças a Deus, né? E sabe negociar. Vale a pena abrir mão do dinheiro pra ter paz de espírito? Pessoa que business assim. Eu acho que vale. Eu acho que, obviamente, não podemos ficar sem dinheiro. Porque senão não vai ter paz nunca. Nunca. Né? Principalmente para quem já teve. Então, eu acho que o dinheiro, eu acho que correr atrás do dinheiro para ter paz, eu sei que é um ping-pong, mas é uma pergunta. Mas pode falar. Eu acho que correr atrás do dinheiro para ter paz é um erro. Total. Tá? Agora, ter paz é uma coisa que não tem preço. Entendi. Tem gente que não sabe o que é ter paz. Mesmo com dinheiro. Com muito dinheiro, eu vejo isso. E tem gente que tem medo de ter paz, que é uma coisa incrível. Porque ela prefere ter o poder com problema, não abrindo mão daquele poder em detrimento disso, entendeu? Então eu acho que abrir mão, em modo genérico, vamos dizer conceitual, obviamente, paz não tem coisa igual. Não. Paz e saúde, né? São duas coisas que não tem igual. Melhor um sócio familiar ou sem parentesco? Sem parentesco. Viu? 100%. 100%. Você já desistiu de alguma negociação? Já. Isso acontece, né? A desistência da negociação por exemplo, quando vem tem um contrato, tem que pagar. Não, a negociação coisa? Se encaminha para uma situação ruim. Uhum. Você pode desistir. Isso eu acho que, né, isso é natural, né? E porque tem uma frase, né, que diz o seguinte: uma pessoa inteligente sabe sair de uma situação. O visionário não entra. Então, você deixar de fazer uma negociação não tem problema nenhum. Qual a herança não material que você vai deixar para seus filhos? Eu acho que é só isso. Eu só vou deixar não material para eles. Né? Mas eu acho que o que a gente tem que deixar de herança é amigos, fé e trabalho. A gente vai começar assim. Dizem que o poder traz solidão. É verdade ou mito? É verdade. É verdade. Poder é uma conquista que você se torna ímpar, você se torna único. Então, e é automático sem você perceber muitas vezes, né? E aí o que acontece? Ou as pessoas se afastam com receio desse poder, ou alguns se afastam por inveja. Então o poder normalmente
ele traz essa solidão. Ai, obrigada. E adorei. Gente, maravilhoso. Agora você Que volta isso. para contar as novidades, né? Bom, Obrigada. com certeza, eu que agradeço, adorei, Vivi. Obrigada.